Hello everyone! Olá, como é que estão todos? O nosso muito bom dia, né, para o Léo Rossetti que está aqui me acompanhando aqui em Auckland, diretamente da Nova Zelândia, para o Brasil, para a Europa, para todos os lugares. E boa noite para quem está no Brasil e na Europa, né? O meu muito boa noite para você. E vamos aí já, o Léo Rossetti está aqui. Como é que vai funcionar hoje? A gente daqui a pouco vai falar para vocês como é que vai funcionar. Mas Léo, quem já entrou aí para a gente dar as boas-vindas? Boa noite, pessoas estão entrando. A primeira a entrar foi a Flávia Ribeiro, né? Olá, Flávia. O Léo Ribeiro também já entrou. Sim. Priscila Zwang. Ah, Priscila. Priscila, é bom você dizer de onde é que você está falando. Todos vocês podiam colocar a cidade. É interessante isso aí para a gente saber, né? Algumas pessoas a gente já sabe porque são participantes já assíduos, né? Da nossa live aí, o Orgulho. Isso, a Vanderleia Borba. Oh, seja bem-vinda, Vanderleia. Quem mais entrou ali depois da Flávia? A Flávia manda um olá. Aí o Marcelo Rosenbrock. Ô, Marcelo Rosenbrock, número 1 do Identidade Eterna do CI, o Recanto do Saber. A Juliana dos Anjos manda um oi, Zé, boa noite. Ô, boa noite, Juliana, tá falando de Nova Trento, Santa Catarina, Brasil. O João Freitas também entrou. Ô, Joãozinho, que bom que você tá aí, né? E o Léo Ribeiro também acho que passou por ali, né? O Léo Ribeiro falou que está falando de Blumenau, Santa Catarina. A Priscila Swang também de Blumenau. Ô, sejam bem-vindos, né? A Jaque Fransman também entrou. Então, a Jaqueline Fransman Zacco está de parabéns hoje. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, Jaqueline! Mais um ano de reencarnação, né? Lógico, na verdade, a gente vai diminuindo, né? Quem mais entrou ali? Parabéns, Jaque. Entrou a Vitória Helena. Vitória Helena, seja bem-vinda também. Leandro Kujawski. Leandro Kujawski, Spasiba Karachô, Kaku Vardilá, muito bem, Leandro. Rose Zies. Rosinski, né? Eu acho que Rosi. Isso. Ali é polonês. Okay. Né? Rose é Kiberski, é que aqui não dá para ler, né? Mas deve ser alguma coisa assim. Depois tu manda dizer a pronúncia, Rose. Não é? Porque se eu tivesse... Daqui eu não enxergo direito, por isso que o Léo fica lendo para nós ali. O Leandro manda boa noite. Sim. A Flávia também manda parabéns para Jaque. Legal. Muito bem, pessoal. Como é que vai funcionar? Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos dando início aí a mais uma live do Orgulho. E vocês todos que vão entrando agora, vamos mais um minuto aí de esperar o pessoal entrar e logo a gente vai dizer como é que vai funcionar hoje. Entrou mais alguém aí, Léo? Sim, entrou a Lorraine Maia. A Lorraine, que é a companheira parceirona do Cleiton Delatea, o meu amigo Cleiton Delatea. Que legal. As pessoas estão entrando aí também. Ah, muito bem. Olha aí, ela tá falando de alguma coisa, né? A Rose falou que é quase isso, polonês com russo. Isso, né? Mia Zavut, né? JF, Spasiba Karachô. Tem algumas palavras que parecem com o polonês, é verdade. O russo, né? E entrou mais quem aí? Beperpone. O Bruno, diretamente da Suécia, de Estocolmo, né, Bruno, que você está falando, né? O Bruno que faz parte do mesmo grupo natural de inteligência que você, Léo. Ele também faz parte do Futurista Racional, o Bruno, olha né? Só. Gente boa. Olha aí, a preferência, né? Ok, né? Boa noite aí na Suécia. Eu não sei se a Suécia é o mesmo horário de Portugal, da Alemanha, né? Ou da Itália, não sei, eu não recordo mais a Suécia. Mas o Bruno depois vai dizer para nós ali se tem o mesmo fuso horário da Europa num todo, ou é 3 ou é 4 horas, né? Que agora eu acho que lá vai estar entrando na primavera, se não me engano, a Europa. Faz um tempo que eu não vou a Portugal. Falando nisso, um beijão para todo mundo aí de Portugal, né? Do Algarve, de Alcobaça, de Lisboa e de Óbidos também, né? Que tem o nosso amigão aí, o José Lucas. Lá em Alcobaça tem o João, né? Paulo Gomes e a Leonor, minha querida irmã Leonor. A Denise lá no Algarve, lá na cidade de Portimão. O Victor Férias, né? Presidente da Federação Espírita Portuguesa, também aquele abração. E essa malta maravilhosa aí do Algarve, todo mundo lá do Centro de Terapia lá, que a gente, né, maravilhoso lá, o nosso amigo lá também, o nosso querido, agora deu branco o nome dele, mas sinta-se abraçado também. O Bruno falou que está em Estocolmo. Estocolmo. E entraram também aqui Mara Mello.
Ô, Mara, seja muito bem-vinda, Mara Mello. Então, Estocolmo é assim, ó. A pessoa pergunta, Estocolmo? Estou bem? Estocolmo? Ok, Estocolmo. Muito bem, Bruno. E também entrou a Mara Proncaglio. Roncalho. Isso. Roncalho, isso. E aí alguma coisa que o Bruno está falando, ou daqui eu não... Sim, o Bruno falou, hoje são 4 horas a mais que o Brasil, mas domingo entra o horário de verão e adianta 1 hora. Então, Ixi, vai ser 5 então. Oh, my God. Ok. Então vamos lá. Vamos começar então a live. Como é que vai funcionar hoje? Eu gosto muito do improviso, que ela aconteça de acordo com as perguntas, né? Todos que me conhecem sabem que eu sou movido a perguntas. E o que eu gostaria de falar com vocês é que como é que vai hoje? Hoje nós vamos falar quem falar primeiro, fizer a primeira pergunta, e aí dependendo do grupo da pessoa, aí eu falo daquela inteligência, ou seja, se a pessoa for da inteligência racional, eu vou falar inclusive do orgulho para todos os racionais. Se a pessoa que fizer a primeira pergunta for da inteligência emocional, eu vou falar de todos da inteligência emocional. E se a primeira pergunta for o pessoal da inteligência ativa, aí eu faço da inteligência ativa. Ok? Então, combinado? Então, 1, 2, 3, mande a sua pergunta. enquanto isso, entrou também o Cícero de Barros. Ô Cícero de Barros de Caruaru, Pernambuco. Opa, comedor de macaxeira, com carne de sol, um cuscuz, com charque. Eita lasqueira. Muito bom. Cícero, olha, quando eu for a Pernambuco, vou dar uma tirada de Recife até Caruaru para comer com você, na sua mesa. Você prometeu. E para o meu grupo de inteligência, qualquer promessinha assim, ó, fica na minha mente. Eu não sou igual o futurista, não. Ativo e o futurista racional. Cadê a minha rede? Você disse que ia trazer uma rede do Ceará. Não, eu não faço isso, mas eu fico com aquilo ali, ó. O cara me prometeu, então ele não tem palavra. Eu sei que você tem. Você é um cabra macho, sertanejo. É do Agreste, né? Mas é quase sertão. Entrou também a Jéssica Viana. Ô Jéssica, seja bem-vinda. Já começamos então. A primeira pergunta já apareceu? Apareceu. De que inteligência é a pessoa? É o Bruno Perboni. Ah, da inteligência racional. Então eu vou falar da inteligência racional hoje, do orgulho. Ele manda a pergunta: como nós podemos combater o orgulho e diferenciar o orgulho bom do ruim? Opa, que pergunta difícil e boa. Eu adoro pergunta difícil e boa. Então, Bruno Berponi, diretamente de Estocolmo, na Suécia. Olha, como diferenciar quando a gente tem um orgulho bom do orgulho ruim, né? Olha só. Primeira coisa, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde é que está escrita a lei de Deus? E a resposta da questão 621 do Livro dos Espíritos é que a lei de Deus está escrita, né? Está dentro da nossa consciência. E o que seria consciência? É muito vasto. Daria uma palestra de algumas horas ali, um seminário, porque a consciência vai depender muito do grau evolutivo. Tanto que na questão 620, que antecede essa pergunta muito famosa, que é a pergunta 621, que a pessoa, para entender, muitos palestrantes falam dessa questão 621, onde é que está escrito a lei de Deus, a consciência, mas eles deviam falar muito das questões anteriores da 621, que é a questão... a questão 619 e a questão 620. Na questão 620 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se quando nós estamos, antes de nós reencarnarmos, é mais ou menos assim, antes de reencarnarmos, a gente teria mais consciência da lei de Deus, mais consciência do que nós vamos fazer, mais ou menos assim, e a resposta da questão 620 é que isso não depende. O que vai depender é do grau espiritual da pessoa. O quanto ou quão adiantada é a pessoa. Depende do grau evolutivo da pessoa. Do quanto ele tem do instinto ainda das coisas ruins, do mal. Então, o quanto de instinto na questão 620 eu tenho do mal dentro de mim. E quanto do instinto do bem, ou seja, das coisas que eu já adquiri em vidas passadas. E essa é a balança que vai dizer, Bruno e todos que estão nos escutando, que vai dizer que o meu orgulho, quando é que o meu orgulho é mais ruim, ou ele é pior, ou ele é melhor. Agora, se tratando dessa descoberta natural, do JF, que é o que vive dentro de mim também, o que eu posso dizer para você é que, se tratando do futurista racional, o que é que acontece com o futurista? As pessoas, principalmente da inteligência racional, muito parecido, mas o futurista racional é quando eu me justifico sabendo que eu não estou certo. Esse é o orgulho do mal. Orgulho ruim, vamos dizer do mal não, né? Orgulho ruim é quando eu... Não. Eu vou justificar, mas eu fiz, mas eu vou justificar para mim mesmo, não é nem para os outros. Quando justifica para os outros fica pior, mas eu vou justificar para mim mesmo. Não.
eu fiz aquilo, puxei a cadeira, deixei a cadeira ali. Mas também eu fiz isso porque também eu não posso dar moleza. E esse é um orgulho. Eu sei que eu não devia ter puxado a cadeira para cima da porta, mas eu puxei para quando o Léo passar, ele vai ter que tirar a cadeira da porta. Eu dificultei a vida do Léo, sem nem por quê. Aí eu ainda acho, eu justifico porque eu não fui tirar a cadeira, eu justifico para mim mesmo. Porque o problema não é justificar para o outro. Eu estou dando um exemplo bem, não tem nada a ver com o Léo, comigo, nem com ninguém, mas estou dando um exemplo para você assim, Bruno, mas mais para você aí, que você está entendendo o que eu estou falando. Então, eu estou numa empresa ali, eu estou com uma pessoa que eu estou achando que a pessoa não gosta de mim. Aí eu cedo para conquistar a pessoa. O futurista racional faz muito isso, né? De ser agradável, mas só que aquilo é uma máscara, aquilo vai cansar. Quando eu conquisto a pessoa, aí eu começo a... essa pessoa, agora que eu conquistei, né? Agora também não vou ser tão bonzinho, ok? Então, o orgulho ruim é aquele que eu justifico uma ação que eu tenho... Agora, tem que ter certeza que não foi legal. O futurista, ele tem essa certeza, racional. Quando ele está mais evoluído com a questão 6, 6 e 20 de O Livro dos Espíritos, eu vou ter mais certeza. Poxa, não foi legal o que eu fiz com o Léo. Poxa, eu não devia ter falado assim com o Léo, não devia ter feito isso. Então, eu vou ter certeza, aí eu... Porque tem duas coisas para mostrar que você não tem orgulho. Quando, por exemplo, num episódio, eu vou falar com o Léo e o Léo me pede desculpa de alguma coisa, por exemplo, isso prova que ele está passando por cima do orgulho. Entende? Mas uma pessoa orgulhosa, ela ainda vai justificar. Não, eu não disse isso, eu não falei assim, você está assim, eu vou querer discutir com a pessoa. Aí sim, você, sabendo o que você fez, ou eu sigo uma coisa de Santo Agostinho, se servir para vocês, né, para todos os grupos. Eu, quando li aquela questão 919 do Livro dos Espíritos, pela primeira vez, isso já fazia muito tempo, nem me lembro mais, faz muito tempo, o que eu peguei dali foi porque a primeira eu não tinha entendido, eu só entendi essa primeira pergunta, a primeira resposta da questão 919, quando diz um sábio da antiguidade já vos disse, né, conhece a ti mesmo, porque Kardec está preocupado como é que vai existir, qual é o meio prático, mais objetivo de existir as tentações do mal. E aí, mas na questão 919, a resposta A, 909A, é o Espírito de Santo Agostinho, que eu fiz essa receita por muitos anos, né? Muitos anos antes de conhecer a descoberta do JF, que era fazer uma retrospectiva se eu tinha feito tudo legal com as pessoas, como é que tinha sido o meu dia, como é que tinha sido isso. E depois eu não precisei mais fazer, por quê? Porque eu virei santo? Não, depois é automático. Quando chega de noite, quando chega das 6 horas que eu vou fazer a minha oração para a Mãe Santíssima, eu penso assim, poxa, mas será que eu agi certo? Será que eu não tenho que ter mais paciência? Será que eu não tenho que ter mais aquilo? Será que eu não conheço mais, eu tenho que fazer diferente? Porque eu conheço mais, a outra pessoa conhece menos? Ou porque eu estou numa posição de que eu sou um formador de opinião, ou sou como o meu exemplo que as pessoas podem seguir, né? Então eu faço ainda, mas isso é automático hoje, porque criou um hábito, que o meu cérebro já tem esse hábito de... baseado na questão 620, 621 do Livro dos Espíritos, ok? Então, Bruno, quando eu sei e eu justifico, porque a justificativa é algo que mora dentro do futurista racional e do futurista ativo, só que o futurista ativo nem percebe, ele justifica e não vai voltar. O futurista racional tem uma vantagem, né, vocês do futurista racional, né, que vocês, porque o futurista ativo, né, o que é que ele faz? Ele fica teimoso ali, mesmo, ele não quer nem saber se eu estou errado ou certo, porque agora a minha palavra eu dei e vai ser assim até o fim. O futurista racional não, ele tem uma vantagem, o futurista racional, ele quanto mais espiritualizado for, que vocês devem ler a questão 620, tá? É muito legal, porque dá para tirar várias lições dali de dentro, né? Eu sempre tiro muitas lições, eu não fico só no parágrafo que me interessa, não, eu abro aquela resposta, eu abro aquela pergunta, foi assim que eu aprendi a decifrar muitas coisas desse livro maravilhoso, desse código científico, filosófico e universal, não é? Da vida após a vida, que é o Livro dos Espíritos, que é indispensável a sua leitura, o seu estudo e principalmente a sua compreensão, ok? Então, dito isso, Bruno, eu peguei no tópico, né? Justificativa. Eu gostaria de completar aqui o otimista, juntamente com os... como eu prometi de falar um pouquinho das inteligências, né? Alguma coisa que você quer... por exemplo, o otimista, por exemplo, hoje é aniversário da Jaqueline, né? Então, temos a otimista que inaugurou com tudo lá, olha só, né? Ela que chegando ali e que está fazendo aí, ela que superou aí um câncer ali e tudo mais, e fez um workshop lá no Inato também, né? Que inclusive a Fronza, né? Juliane Fronza,
Então também, né, que é otimista, mas hoje é o dia da Jaque. Então, falando para Juliano Fonso, para todos os otimistas, Irene Fortunato, todo mundo que for otimista, o que eu quero dizer é que como é que funciona o melindre no otimista? O melindre é quando eu gosto daquelas pessoas, tenho uma gula por aquela pessoa, eu posso me melindrar ou ter um orgulho se o meu namorado, ou meu marido, ou a minha namorada, ou meu amigo, a minha amiga, que a gente é colado, ela tá admirando o conteúdo de outras pessoas. E aí eu tenho ciúme do conteúdo, eu tenho um melindre do conteúdo. Entende? Isso é interessante. Porque o futurista racional, Bruno, você também perguntou ali, eu não sei se ele perguntou sobre o melindre, mas é bom falar, né? O melindre do futurista racional é uma loucura. Como assim, loucura? Zé Araújo, você está chamando a gente de crazy, louco? Não. É loucura no sentido que eu posso achar que tudo que as pessoas estão falando é para mim. Se o Zé Araújo abrir a boca é para mim, se fulano abrir a boca para fazer ou seja um curso, uma palestra, seja lá uma conversa, uma reunião, aquilo foi para mim. Aí o futurista racional está além de estar perturbado, está com obsessor. Ah, mas eu tenho que fazer um tratamento. Olha, o maior tratamento, a pessoa tem que fazer todos os recursos possíveis, né? A pessoa deve buscar. Mas o primeiro recurso é eu fazer minha autodesobsessão. Eu começar a dizer para mim mesmo, ou para mim mesma, que não é assim. Que eu não sou o dono da razão. Que as coisas, eu não sou o centro das atenção do mundo, das palestras das pessoas, das reuniões das pessoas. Eu sou. Então, Bruno, é muito importante isso, você está em Estocolmo, na Suécia, quando acontecer, porque pode acontecer várias coisas, porque eu não sei como é que funciona a Suécia. Mas a Alemanha, eu lembro bem. Eu tive agora com um casal de alemães, né, de brasileiros que estão na Alemanha há muito tempo e vieram visitar aqui o meu primo, né? Um abraço aí para o Kim Grott, né? Ele é meu primão aí, junto com o Bess, com o Mohara. E aí estava esse casal e eles estavam dizendo como é que realmente era, porque eu tinha tido a experiência. A gente conversando. Ou seja, que a moça que é emocional, que está na Alemanha, poxa, ela podia ter se melindrado 500 vezes possível. Mas sabe o que é? Na Alemanha, se você se melindrar, você é fora do baralho. Porque as pessoas o tempo todo, legal. E o tempo todo sendo muito normal para eles, e que para o brasileiro, que é... Vai ser, ai, que pessoa chata, que pessoa, meu Deus, isso aí é para a pessoa. Ela mesmo disse que teve coisas que ela escutou, que se fosse no Brasil, a pessoa não voltava nem mais para trabalhar no outro dia. Entende? Então é muito importante que os otimistas tenham essa apertura do ciúme, do conteúdo, do ciúme do conteúdo, da admiração, o ciúme das amizades, né? Que isso, o orgulho vem muito forte ali. E também no caso do, vamos dizer assim, do neutro racional, é a questão de um padrão. Então eu venho com o ciúme da perda, eu venho com o melindre, o meu melindre. Então o sinal de orgulho muito forte no neutro racional é a ironia, fora de hora. Isso mostra que a pessoa é muito orgulhosa e também é teimosa. Porque quando eu tenho uma ironia fora de hora, e é uma indireta para as pessoas, isso mostra quão eu sou orgulhoso, porque eu deixei passar por cima de mim e na hora eu porque eu não tô legal. Uma outra coisa agora falando também do distante, né? Onde é que está o orgulho distante? É um orgulho frio, que dá uma arrogância na hora de falar, acha que todo mundo é burro, acha que ninguém está entendendo nada do que ele está falando. Então isso vem uma certa arrogância do orgulho do distante. Assim como eu prometi, a primeira pergunta eu ia falar um pouquinho da inteligência, né, racional, ok? Tem muita coisa sobre cada grupo de inteligência que a gente vai desenvolvendo ali, a questão do orgulho, que tem muito pano para manga, né? Eu hoje até não estou sem manga, mas não, estou com manga, né? Mas não tem muito pano. Tá frio aqui, né? O Léo tava com roupa de frio hoje de manhã, né, Léo? Sim, tava. E eu com roupinha assim, não foi? Para acostumar o corpo, né? Sim. Porque a do mergulho na piscina ali com a água bem cheia de fumacinha, né? Eu mergulhei esses dias, não foi? Foi. Agora eu tô melhor do ombro aí, ó. Obrigado para aqueles que perguntaram, tô tomando anti-inflamatório. Parei a musculação, né? Eu tava ficando tão forte. Mas agora, né, o importante é ficar bom disso aqui, né? E curar, né, Léo? É isso aí, muito bem. E o Léo sempre preocupado aí com a minha saúde, eu quero agradecer você em público, né? Você sempre preocupado, até que ele dá bronca a ele, ó. Vem me dar bronca, não faz isso, não sei o quê, ó, dando bronca em mim, já pensou? Olha só, aquele dá bronca, né? Parece um filho dando bronca no pai. Não, tu não pode, tu tem que ficar bom, não sei o quê e tal, né? Olha só, né? Sim. Temos perguntas do Leandro Kujawski. A primeira é: o que ocorre quando o orgulho cega as ações conscientes da realidade ou da verdade? Ele está perguntando quando o orgulho cega, mas ele perguntou não especificamente para nenhuma inteligência?
Tem uma outra pergunta depois, mas aí já é diferente. Mas repita a pergunta, por favor. Vamos lá. O que ocorre quando o orgulho cega as ações conscientes da realidade / verdade? Olha, isso é muito comum, Leandro Coaves, que qualquer grupo pode vamos dizer assim, ter esses tipos de características ou de ações, né? Ou de reações, vamos dizer assim. Mas a forma como você fez essa pergunta, a primeira coisa que vem na minha mente são as pessoas da inteligência emocional, porque elas podem não querer ver... Tem dois grupos que não querem enxergar a verdade, nem querem ver a verdade. Seja a verdade do outro ou a verdade sobre mim mesma ou sobre mim mesmo, que é o continuador emocional e o disponível. Esses dois, eles têm muito forte essa questão de cegar mesmo. Não é? Questão de cegar. Ok. Ou colocar uma venda inconsciente. Primeiro, agora por que seria isso? Vocês que fazem aí parte lá do INATO, né, do Instituto de Evolução Humana, ou que conhecem as inteligências naturais humanas, que é INATO, e não importa se você é de Portugal ou você está lá na Suécia como o Bruno, que conhece as inteligências naturais humanas, você deve ter percebido na sua apostila, né, no seu, que aqui é textbook, né, textbook, na sua apostila, e lá em Portugal se chama manual, viu, Léo? É manual, a apostila lá é manual. Você deve ter percebido que existe uma configuração dos mecanismos cognitivos. Então, a configuração dos mecanismos cognitivos das duas, tanto do continuador emocional como do disponível, é que tem o campo mental em último plano. A natureza assim o quis que ficasse distante. Então, com isso, eu tenho uma propensão maior de me cegar diante dos fatos que eu não quero enxergar, ou eu nem entendo. A pessoa falou, mas eu não entendi. Então, quando você for conversar com o continuador emocional ou com o disponível, você tem que ser muito, muito franco e muito direto, porque eles podem subentender que não é com eles, ou que aquilo não faz parte de mim. Ou podem, se o orgulho estiver muito grande do disponível, do continuador emocional, eles vão ter uma espécie de... O continuador emocional tem síndrome de rei e de rainha, de condessa, de conde, né? Que é de ficar numa estrutura de que eu sei mais, eu quero, é do meu jeito e acabou-se meio mal aí. Mas o disponível tem já uma tendência a ter a síndrome de eu sou santa, eu sou santo, eu sou bom, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu nasci para ajudar. Agora quando me encontro ali, eu acho que exagerei, né? Ai. Mas eu quero dizer que eu sou bom e ruim ao mesmo tempo. Então, o que cega o orgulho nesses dois grupos, que eu não estou aqui condenando ninguém, é não se tocar de que eu não estou sendo tão boa assim, ou eu não estou querendo ver os fatos. Agora, é lógico, o disponível vai se magoar com muita coisa. Agora, isso aí também a gente podia desenvolver para outros lados, sabe? Tipo, fica cega com outras coisas, que daqui a pouco talvez vai vir alguma pergunta sobre isso. Agora eu fui até aqui, mas também no racional também tem, Leandro Coaves, que de ficar cego. O racional, quando eu tenho o futurista racional e o otimista, eles podem ficar cegos, porque isso agora, o otimista, porque ai, que coisa boa, isso é bom, eu quero mais, eu quero que todo mundo saiba disso, que eu nem analiso. E eu sou um cara crítico, o otimista, né? Uma mulher, um cara crítico, né? Agora, cara crítico, assim, pessoa, né? Grupo. E carinha, né, como algumas pessoas chamam. E no caso do futurista racional, eu estou jogando chantilly naquilo, eu não quero mais ver nada. Agora isso aqui eu gostei, algumas pessoas me admiraram, e agora eu vou ser assim, a minha máscara de Leandro, minha máscara de Léo, minha máscara de Bruno Bepone, minha máscara de Juliana dos Anjos, minha máscara agora é essa. Tudo bem. Né? Eu não consigo mais, porque aquela pessoa, eu perdi meu emprego, perdi meu lugar, perdi aquilo, perdi a admiração das pessoas. Então agora parece que quando alguém me admira, eu fico cego dentro de uma máscara que não é a minha realidade. Só que essa máscara ela pode durar long time, mas ela pode cair se ela não tiver uma estrutura. Qual é a estrutura que ela tem que ter? Combinar com que o meu propósito de vida, combinar para preencher os vazios que acontecem em cada grupo natural de inteligência, uns com mais vazio, outros com menos vazio. Eu não devia nem ter falado do vazio, quer ver que o Leandro já vai vir perguntando sobre vazio. Vai ter uma palestra na CEIU, né, sobre o vazio, eu acredito. Então, muito bem, mais ou menos isso, mas tem outros, na inteligência, vamos por também ativa, temos aqueles que ficam cegos, que é o futurista ativo, em primeiro lugar, o continuador ativo fica cego. Vê, já não acontece isso
com o fazedor e com os outros, porque são da justiça, começa a fazer uma reavaliação. Tem um lado que é o ser psíquico 2 lá do Instituto de Evolução Humana, lá do JF, que tem aquela questão da crítica e autocrítica, o fazedor, né? Ok? Né? O intimidador está fora, mas o futurista ativo, eu, continuador ativo, são teimosos, me provam. O continuador ativo nem se fala. Aí fica cego. Ele não presta, o Léo fez coisa, eu perdi a minha empresa, eu perdi tudo, foi culpa do Léo. E eu fico cego que a culpa foi minha, eu quero culpar os outros, quero encontrar alguém para culpar. Isso é o orgulho, isso cega também, o orgulho cega quando eu quero culpar alguém, porque eu não quero ver a minha máxima culpa. Nem isso aqui, mas também nem o outro. Ó, quando eu aponto para o Léo, tem uma testemunha lá em cima que está vendo, são várias coisas, eu tenho 3 vezes mais aquilo, então cuidado com isso, quando você tem que culpar alguém por algum insucesso profissional, um insucesso nos relacionamentos, ou insucesso em grupo, insucesso na casa espírita, você vai lá e culpa alguém, mas você já fez sua avaliação, sua reavaliação, fez sua retrospectiva dos fatos, não quero fazer porque eu quero é isso, isso e isso. Ah, mesmo que você foi roubado, que foi enrolada, que foi enganado, mas você deixou, foi uma autossabotagem, você parece que teve sinais, mas eu não queria ver. E os ativos não querem ver os sinais também. Então, isso acontece com todos os grupos. Eu acredito que eu respondi falando dos 3, né, Léo? Sim. Muito bem, prossiga. Temos mais uma pergunta do Leandro Koyavski. Ah, mas ele está sendo guloso, né? E os outros estão... Vamos lá. Ele fez essas 2 em sequência, né? Se tivermos orgulho, ainda estaremos no planeta Terra? Sim, ainda estaremos com orgulho e tudo. Por quê? Porque nós temos que perceber que nas migrações dos mundos, da questão 55 e 56, 57, 58 até 59 do Livro dos Espíritos, como também na questão 172 até 189 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, muito preocupado com isso, ele pergunta, e a resposta sempre vem lá, né? Na 172 já começa lá, que a Terra não é nem o primeiro, o planeta na escala dos mundos, e também não é o último, mas é um dos bem distante da perfeição. Então só pergunta se ela for temporal, se ela for atemporal, porque, como é que é isso? Atemporal. Não, se ela for atemporal é que ela não está dizendo uma data. Então a sua pergunta não está dizendo uma data. Então não é forever, não é para sempre. Mas, para a gente passar para uma outra etapa, o nosso planeta ele vai ter que sair de uma projeção de expiação e prova, regeneração, depois espíritos mas aqui não cabe espíritos, a Terra para mim não foi feita para isso. Olha só, eu vou dizer uma coisa agora que eu nunca disse, e vou ser julgado pelo que eu vou dizer, mas eu vou falar, porque isso é o meu entendimento do meu nível de consciência, né? Vamos dizer assim, tanto cósmico como universal. Eu penso que a Terra é igual um palito de fósforo, você acende ele vai queimando, tem uma hora que ele vai, né? Assim é o Sol, é o nosso... Inclusive a gente está dentro da Via Láctea, né? Nossa Via Láctea está caminhando igual uma nave. E a gente está indo junto nessa nave. Agora, outras Via Lácteas, ou seja, outros processos que não são Via Láctea, são outros nomes, né? O que é que vai acontecer? Um momento, a Terra, depois, o orgulho vai tanto tempo, porque aqui tem muitas migrações, Leandro Koyavski. Basta você ler a questão 186, 185 de O Livro dos Espíritos, você vê quantas migrações de mundos, pessoas. A própria questão 804 de O Livro dos Espíritos, na sua resposta a Allan Kardec, quando pergunta se nós, porque Deus nos otorgou todos nós as mesmas aptidões, né, as mesmas, né, qualidades, vamos dizer assim. E aí está lá a resposta, ela é bem grande, mas ela tem várias respostas. Eu acho, sabe, olha, acho que eu não vou ter paixão por nenhuma pergunta, mas essa 804, ela faz a espiritualidade num contexto de uma resposta, fez várias interpretações para nós sabermos que o que um não faz, o outro faz, mas principalmente pessoas de outros mundos que abrem migrações. Então, nessas migrações, vem pessoas com orgulho de outros mundos inferiores ao nosso. E quando o nosso vai subindo na escala, vai tendo migrações. Então, eu penso que o orgulho ainda vai fazer parte, até que a gente saia daqui da Terra, a gente não tenha mais orgulho, a gente vai para um planeta que ninguém lá também tem orgulho. E a gente vai para um outro planeta que ninguém tem egoísmo, porque aqui ainda é para aqueles que ainda estão aprendendo. Então, a Terra ela pode ser uma escola, um hospital, um presídio, ou uma ótima oportunidade evolutiva para cada alma, para cada espírito, o tempo todo e todo o tempo. Ok? Vamos lá então. Uma pergunta. A Stopazoli, o Nick fez uma pergunta. Boa noite, Zé. Como é que é o nome dela? Eu não sei.
S. Topazoli ou Stopazoli? Topazzoli, sim. Italiano. Italiano. E você também é italiano, né? Sim. Boa noite, Zé. Adoro escutar você. Tenho ouvido muitas coisas sobre acontecimentos ruins no nosso planeta. Podes falar sobre? Obrigado. Olá, viu? Eu quero que você diga o seu nome, de onde você está falando também. É um prazer, muito obrigado por... A gente não tá... Ele está lendo ali o seu sobrenome, né? Mas eu queria saber o seu primeiro nome, sempre a pessoa include. Também se quiser dizer, se não quiser não tem problema. As coisas ruins que a gente acha que são ruins é pela nossa ótica, né? Lógico que o nosso planeta, como eu acabei de falar, ele é um planeta de muitas conotações. Nós temos países que eu tive a oportunidade de ir, como a Suíça, que, como diz a Eunice Cipriani, né? Não é? Ela diz assim, a Suíça é uma colônia espiritual avançada dentro da Terra. Só quem conhece a Suíça, você pode até reclamar da Suíça porque é caro, né? Mas parece que esse preço foi colocado para não ir muita gente mesmo para lá. Porque quem quer paz, tranquilidade, não quer saber da vida dos outros, respeita as vidas dos outros, novas regras, coisas que você não incomoda, já é o quê? Isso já é o quê? Um protótipo, né? Que está acontecendo para melhorar o planeta. Agora, tem coisas ruins acontecendo? Tem, mas eu saio muito fora desse negócio de resgate coletivo, temos que passar por isso. Não. No Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho fantástico, é que tem muitas ali, vamos dizer assim, muitos trechos que a espiritualidade trouxe, que Allan Kardec fez uma ótima, excelente compilação do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz ali, principalmente quando é a questão dos bens terrenos, lá numa parte dos bens terrenos, vem nos falando que nós somos devedores uns dos outros. O que a espiritualidade tem me sinalizado é que nós temos que ajudar esse planeta a evoluir. E as coisas ruins que a gente acha que está acontecendo hoje, o pessoal lá da década da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, também achava isso. Também teve gripe espanhola, e várias sequências, porque nós não estamos avançando. No momento que a gente começa a avançar, eu penso que a gente avançou bastante. Mas nós estamos avançando, em determinado momento, há uma estagnaçãozinha, aí aparece que as coisas acontecem de ruim. Mas existe no Livro dos Espíritos, minha querida, as leis naturais, e principalmente na lei da destruição. Porque quando eu li a questão da lei da destruição, nas questões que vem no capítulo ali, que eu acredito que é o capítulo 1, se eu não me engano, o capítulo 1 da segunda parte, e é muito interessante, né? Vai na pergunta 600 e pouco, vai avançando ali quase são muitas perguntas que falam sobre a lei da destruição. Procura lá, põe no Google, Livro dos Espíritos, a lei da destruição. Questão da lei da destruição. Você vai ver que o que não parece ruim para nós, sempre sai algo bom. Você vai dizer, mas como é que vai sair algo bom de uma guerra? Da política com corrupção em quase todo lugar do mundo. Agora pessoas que estão brigando, umas que não veem, outras que enxergam demais, outras que julgam, e tudo isso, as famílias sendo divididas por partidos políticos, os amigos tendo opiniões chocosas, agredindo. Eu acredito que essas coisas ruins vêm mesmo de uma, vamos dizer assim, de um time, um tempo que pode, como todos nós podemos, a própria Terra pode, mas ela está girando. Mas tem uma boa parte que ainda está uma transição. A gente está vivendo um momento de transição entre forças de compreensão do amor e de forças de uma pessoas que entenderam o amor de forma errada. O amor não prende, o amor não aprisiona, o amor não discute. A melhor interpretação do amor e da caridade veio pelo grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Que o amor, não é muito fantástico. Eu até me emociono, porque fala sobre a caridade, o amor, e ele disse que o amor não agride, o amor... É como a questão da leitura do homem de bem. Muitos espíritas leem, dão palestra sobre isso, mas um dia esquece o homem de bem. O evangelho, esse aqui, o evangelho está aqui. Esquece o homem de bem, né? Olha só o que eu abri aqui para vocês. A esmo. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Olha só, quer dizer, você consegue alcançar? Não, eu não consigo. Eu até deixei de ser crente, ser católico, ser espírita, porque eu não sou dócil. Dane-se!
Lógico, você hoje está com isso aí porque você está magoado, está magoada, você sofreu, você perdeu, você está chateado, você está justificando para fumar o seu cigarrinho lá, para fumar, para beber a droga lícita que é o álcool, né, dentro de casa, pode ir as crianças, todo mundo pode beber, eu quero ir para aquilo ali, eu quero experimentar de tudo. Eu justifico que eu não acredito mais em nada. Então, para fazer alguma coisa, o orgulho faz com que eu justifique. Então, minha querida, e todos que estão nos vendo agora, nos escutando, a questão das coisas ruins é o momento porque nós ainda estamos ruins. Nós não somos ruins, estamos num período onde a maioria quer determinadas coisas e a minoria quer determinadas coisas. Ninguém está certo, ninguém está errado, porque o que acontece são experiências. É como se estivéssemos representando um papel, agora nessa presente existência, mas que depois nós vamos ver o nosso filme da nossa vida, quando nós desencarnarmos, se assim tivermos oportunidade disso, se nós não estivermos preparados ainda para nos analisarmos e nos, vamos dizer assim, refletirmos sobre as nossas ações nessa vida, como foi na vida pretérita, realmente nós vamos ter compulsoriamente que reencarnar de acordo com vamos dizer assim, em outros planetas mais atrasados, não mais atrasado que a Terra, aí eu vou voltar para não, aqui a Terra sobe e você fica, então você não pode ficar na Terra, você vem para aqui. Só que isso não existe uma matemática assim, vai ser quando isso? Eu fico com pena dos palestrantes famosos que falam tempo, 2055, 2065. Que tempo da Terra que é totalmente, na relatividade do tempo, completamente diferente do tempo da espiritualidade. Ok? Muito obrigado pela pergunta, espero ter respondido. Eu não pisei em ovos não, tá? E nem fiquei enrolando não. É que isso é muito complexo, mas eu respondi de acordo com que as outras pessoas também possam entender de alguma forma. E também eu estou aprendendo ainda, né? Não sei tudo. Eu estou aprendendo todos os dias, sou um eterno aprendiz desse mundo e de outros mundos. Deixa eu aberto aqui. Temos então mais uma pergunta da Flávia Ribeiro. Certo. O orgulho dos racionais parte mais dos conceitos fechados deles, no caso do neutro racional? Sim, muito bem, Flávia. Você agora até fez uma coisa que Kardec já fez, de dizer uma coisa e a espiritualidade concordar. Sim, do conceito fechado, mas uma palavra que você pode usar também, que eles sabem disso, o neutro racional, é a padronização e a pré-programação. Quando essa pré-programação que eles estabeleceram na sua mente e que eles fizeram uma programação onde inclui certas pessoas, por exemplo, inclui você, inclui seus filhos, ou inclui fulano, ou inclui que eu vou comprar um carro novo, ou eu vou trocar casa nova, ou a gente vai se mudar para Portugal, ou a gente vai se mudar para Itália, ou a gente vai para tal lugar, ou eu vou agora, vou deixar esse meu namorado, minha namorada, vou agora ficar com aquela que eu estou gostando, com aquele que eu estou gostando. Eu faço toda essa programação, mas eu não estabeleço um diálogo com as pessoas, eu pelo menos não digo o que eu estou pensando e vou ficando aquilo ali. Então, quando não acontece, aí há uma quebra nessa pré-programação, nesse orgulho. Então, o neutro racional fica de forma muito irônico, pode ficar agressivo, pode ficar sem vontade. E isso é uma coisa inconsciente. Há neutros racionais, dependendo do espírito da alma, que eles conseguem avançar mais no sentido de combater-se, né, quando ele tem mais conhecimento sobre si mesma ou sobre si mesmo. E há aqueles que ficam entrando na vibe do outro. Então o neutro racional pode entrar numa vibe agora do novo namorado, da nova namorada, porque eu agora quero... quando o neutro racional passa uma coisa muito ruim com um casamento anterior, um relacionamento anterior, ou na empresa anterior, na próxima empresa, no próximo relacionamento, o que é que o neutro racional faz? Ou na próxima etapa da vida conjugal, que seja, ele passa eu estou falando agora para todos os neutros, ele passa a dizer assim, mande em mim, faça o que quiser de mim, a empresa pode fazer o que quiser dele, ele entra com tudo, porque para suprir e apagar aquelas, vamos dizer assim, aquelas cicatrizes que ficaram do relacionamento profissional anterior, ou do relacionamento, vamos dizer assim, um relacionamento que eles tiveram anteriormente, ok? Isso, inclusive, acontece. Obrigado pela pergunta, Flávia Ribeiro. Temos uma pergunta do Cleiton Delaterre. O orgulho no disponível e no fazedor são parecidos por ter o mental em último plano? Olá, Cleiton Delateia, meu companheiro de viagem dos Estados Unidos no ano passado, né? O Cleiton. Muito bem, Cleiton. Olha só, o orgulho ele perguntou do orgulho ou do melindre? Perguntou do orgulho mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Porque o orgulho é muito vasto, né? Tem muita coisa dentro do orgulho. Tem o melindre, tem a vingança, tem a questão do orgulho, da implicância, né? Olha, do orgulho, então. O orgulho no fazedor e no disponível, a diferença é que
O disponível, ele por orgulho, ele pode, por orgulho, ele pode implicar consigo mesmo. Ou por orgulho, eu posso fazer algo que é contra mim, mas eu vou fazer por orgulho. E o fazedor, por orgulho, o que é que acontece? É a imagem da perfeição. Por orgulho, eu posso me melindrar de algumas coisas que a pessoa escreve numa mensagem, eu posso me melindrar por algumas coisas que a pessoa fala, porque aquilo parece que é para mim. Quando o fazedor ele está melindroso, falta do mental, ele também tem uma questão, não é igual a fantasia do futurista racional, mas aqui essa palavra foi para mim, então ele fica só reativo, o fazedor fica muito reativo. E o disponível, por orgulho, ele pode dizer que está, vamos dizer assim, eu concordo com você, Léo, Sete, eu concordo. Sim, wonderful, maravilhoso. Só que depois, por trás, não vou fazer isso, não quero fazer isso, não. Entende? Então aí a diferença é que o disponível pode concordar pela agradabilidade do momento, mas pode não fazer. E o fazedor, ele não consegue. A diferença é que o fazedor, a carinha, né? Olhando para cima, sabe? São carinhas que o fazedor pode fazer. Mas o disponível não, disponível até naquele momento, porque ele quer aquilo ali, é por isso que ele consegue viver até com aquela questão de conviver com inimigo, ou com pessoas que não gostam dele. Mas no caso do fazedor, se ele ficar com aquilo, ele vai ter que explodir depois, ou ele vai achar, ele vai se precipitar, vai ter impulsividade, o orgulho vai fazer com que ele a mensagem aquilo, que eu também não vou dar o braço a torcer, também agora eu vou ficar... Então é uma diferença muito grande, Cleiton, é uma diferença muito grande. Enquanto o disponível... lógico que se o disponível ele começar a ter consciência de si mesmo, o disponível consegue perceber isso. Ele consegue brigar e lutar. Só que não adianta o disponível chegar pro Léo, eu vou dizer, eu quero que tu me ajude, Léo, eu quero que tu me diga umas coisas. Ô Zé Araújo, me ajuda, mas em casa, Aí o disponível não entende direito com o mental. O fazedor, você tem que explicar e ser sincero. O fazedor, você tem que ser sincero. Com o disponível, você não tem que ser apenas sincero. Você tem que explicar direto. É isso. A garrafa, a tampa é preta. A minha camisa é preta. Se você disser para o disponível que é cinza com preto e tem branco, meu Deus, aí ele não vai saber se você quer dizer cinza, preto ou branco. Você tem que ser muito claro. Não é? Clear, não é? Ok. Very clear. Mais uma pergunta do Bruno Peboni. Então, quando o continuador ativo reconhece os erros, podemos dizer que ele superou o orgulho? Sim, superou, mas não superou 100%, porque ninguém supera no planeta Terra o orgulho 100%. Há alguns grupos que vêm com menos orgulho, outros que têm mais orgulho ele faz parte, não é? Enfim, Bruno, mas quando o continuador ativo ele reconhece, pode levar long time. Não, então minha empresa não faliu por causa do Zé Araújo. O Zé Araújo sempre foi meu amigo e continua sendo, mas eu tenho orgulho porque eu não vou dar o braço a torcer. Eu rasguei os livros dele, joguei fora, eu quero que ele vá para o inferno, não é? Mas eu não vou para o inferno, porque já estive lá há milhões de anos, eu não quero voltar lá não, porque o inferno não existe. Nem o céu existe. O que existe é o que a gente projeta nas nossas ações, nas nossas reminiscências ou nas nossas projeções, seja para o futuro, para essa semana, ou seja para daqui a pouco. As nossas projeções criam um céu, que é o universo conspirando para nós e as coisas dando certo, como pode conspirar para um inferno astral, que é aquele inferno astral, é que as coisas começam a dar errado, eu começo a ter topado, eu começo a fazer um monte de coisa, porque eu não estou avaliando o que eu estou... Não vou dizer manipulando, mas eu estou avaliando o que eu estou projetando para mim e para os outros. Eu tenho que projetar sempre o melhor, que o melhor me acontecerá. Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas tem umas coisas que vêm com intuição e eu falo e nem sei o que falei. Ok? Valeu, Bruno? Sim, Bruno, já é um grande mérito da pessoa e do continuador ativo que já consegue, porque leva mais tempo. Imagine que todos que têm o mental, olha, para raciocinar, o fazedor para descobrir que não gosta de alguma coisa, ou que eu quero alguma coisa, demora um tempo, ou se eu gosto de alguém. O continuador ativo também para avaliação demora mais tempo do que o fazedor. O disponível para entender uma coisa. Entendi agora como é bom identidade energética, aquele curso que eu fiz. Ai, meu Deus, eu estou botando aquele curso porque eu não consigo dobrar. O continuador emocional também. Os 4 vão demorar para entender as coisas. Você não pode exigir em primeiro lugar, o continuador ativo. Aí o fazedor. Esse aqui não vem em terceiro. Aqui é assim,
em primeiro, em segundo vai ver, segundo que leva a longo time, fazedor e continuador emocional. Primeiro, o continuador ativo. Segundo, o continuador emocional e fazedor. E em terceiro lugar, o disponível, porque eu não compreendi o que disseram, porque eu tenho pouco conhecimento sobre mim mesmo, mas eu me esforço, porque o disponível, quando ele quer melhorar, ele melhora. Agora, não é melhorando, ele tem que compreender, porque ele às vezes se faz de que não compreendeu. Ah, não compreendi. Eu sei quando o disponível está, vamos supor, não é me enrolando, vamos usar essa palavra, mas ele está sendo uma coisa com as pessoas e comigo está sendo outra. Só que, como o meu grupo é um grupo e eu sou um cientista, né? O JF é um cientista e eu sou uma pessoa da caridade, eu faço de conta que não estou percebendo para ver até onde aquela pessoa vai para eu poder ajudar aquela pessoa. Isso é normal, não é? Ok, mas eu estou vendo os disponíveis, o que eles estão fazendo, o controlador emocional, os fazedores, todos, eu estou vendo tudo. Só que eu tenho que ter a caridade, quem conhece mais tem que ceder para quem sabe menos. A gente está aqui para amar, para ajudar e para construir, não para destruir a vida de ninguém. E quem fica pensando em destruir, ou que o outro vai ter que se dar mal, cuidado, porque isso pode virar contra você. O que é que você aprendeu com o Espiritismo até agora? O que é que você aprendeu com a caridade? O que é que você aprendeu, seja com o budismo ou com qualquer outra religião? O que é que você tem aprendido? O que é que você tem aprendido na sua vida? É só a vingança, a implicância, o desejo que aconteça coisas ruins com as outras pessoas? Ah, mas agora eu não estou preparada, nem estou preparado para mudar. Então não faça mal, nem faça o bem, porque também você está fazendo mal. Mais com menos na matemática, se eu não me engano, é igual a menos, né? Muito bem. Tem aqui uma pergunta da Marlene Andrade. Ô, Marlene Andrade, futurista ativa. Olá! É uma pergunta comentário, né? Eu muitas vezes não tinha a capacidade de enxergar as verdades que estavam na minha cara. Hoje eu tento prestar mais atenção nas intuições, que muitas vezes já me mostravam as verdades. Sim. Então, olha, eu quero dizer uma coisa para você, Marlene, você, não posso dizer que é um troféu, né, para o Zé Araújo ou para o JF, mas o seu esforço sendo futurista ativa, que santa você não é, mas uma coisa eu digo, todo futurista ativo devia seguir o exemplo da Marlene, porque a Marlene, em vez de ficar fantasiando como ela fantasiava, ela começou a observar que ela criava coisas que não existiam, não é? E olha que ela tem sensibilidade também. Então, o futurista ativo que tiver, agora ele falou bem da Marlene, eu não vou gostar mais da Marlene, agora eu vou matar a Marlene. Tem gente que é assim, mas acontece. Gente espírita, não estou falando de pessoas que estão nos assistindo, que são namoradores do espiritismo. E porque quem mais precisa do doutrina espírita, que a doutrina espírita não é uma religião, gente, olha. São informações preciosas sobre o depois da vida. Que quem mais trabalha o que acontece depois da vida e trouxe tecnicamente todas as explicações, que já havia muitas outras, né, vamos dizer assim, havia outros conhecimentos, né, vamos dizer, outras informações mais antigas do livro dos Vedas, né, do hinduísmo, depois do budismo, e falando sempre sobre a reencarnação, a roda do Sansara, mas vem a doutrina espírita através desse compilador, que não tinha nenhum vínculo com espíritos, nem acreditava em espíritos, que é o professor Rivail, que depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec, vem e faz esse trabalho maravilhoso com um livro que é o livro dos Espíritos. Já está dizendo, o livro não é de Kardec, não é meu, não é seu, é dos Espíritos. Com perguntas e respostas, explicando uma totalidade do que acontece na Terra e a vida depois da vida. Então, é muito importante o que a Marlene está trazendo da luta que ela teve interior, que é o bom combate, que é o que o Paulo de Tarso faz aí uma das suas epístolas, né, de correspondência, e as pessoas que a recebem pensam que era para pegar tudo que tivesse e lutar contra os romanos, mas não era isso não, era combater o bom combate interior, e você está fazendo isso, Marlene, que possam as pessoas seguir. Fácil não é, queda vai acontecer, reações vão acontecer, mas quando eu começo a me conhecer melhor, eu começo a me policiar, porque essa questão da reforma íntima, tão falada no século passado, né, principalmente nos anos 80, 90, eu tinha alguma coisa de mim que eu dizia, não sei, mas para fazer uma reforma íntima a gente tem que se conhecer bem, para saber os nossos pontos fracos, nossas habilidades, nossas inabilidades. E a descoberta do JF, que vive dentro de mim, é exatamente o que propõe. Se eu me conheço, eu vou começar a evitar certas coisas. E foi o que fez a Marlene Andrade. É o que faz muita gente quando tem essa descoberta e leva para a casa espírita. É o que acontece no CI, o Recanto Saber, no CEAM, que pelo menos, mas a gente vai evitar
que os disponíveis lá no CEAN e no CIU sejam metidos, que eles comecem a querer puxar tudo para eles e que comecem a ver que o outro disponível não era tão ruim assim como esse disponível que está agora, ou como os emocionais que querem controlar, de eu ser melhor caridade, o carinho, que eu vou estar comandando tudo, isso vai deixar de haver no CIU e no CEAN? Não, mas pelo menos as pessoas podem ser chamadas a atenção dessa forma. Vem cá, fulana, vem cá, fulano. Olha só o que estás fazendo pior do que fulano, e fulano estava aqui, que tu condenava. Olha só quando a gente condena uma pessoa, o que acontece, né? Bum. Ó, 3 condenados. Oh, mais 3 farpas. Então ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos num grande navio, Big T, que é o planeta Terra, navegando sobre a Via Láctea e fazendo com que muitos migrem e a gente possa aprender com cada um, ok? Muito obrigado, Marlene, um beijo grande para você. A Flávia Ribeiro mandou uma pergunta também, mais uma. Só tem agora eles agora, opa, é isso aí. Todos temos orgulho em menor ou maior grau, mas nos disponíveis, o que potencializa esse orgulho seria a mágoa? O que potencializa o orgulho, Flávia Ribeiro, não é nem questão da mágoa. Quando eu estou dizendo para vocês lerem a questão 620 do Livro dos Espíritos, foi no começo da live, eu falei, né? Porque todo mundo conhece de cabeça a questão 621, que onde Kardec pergunta onde é que está escrito a lei de Deus, aí todo mundo sabe que é na consciência, né? Agora 620, aí é que está, 619, dá para compreender que a questão do instinto, Flávia, lógico, veja bem, quando a gente fala em instinto humano, que vai da questão 72 até a questão 79 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec ele vem de uma escola de Pestalozzi, que já falei isso várias vezes, e ele entra num embate com a espiritualidade, porque, veja bem, a questão dogmática, a questão da crença, que na cabeça de Allan Kardec, e ele que fazia parte na altura do continuador ativo, na cabeça de Allan Kardec estava subentendido e, de certa forma, uma cristalização de que a razão era melhor e maior do que o instinto. E aí, da questão 72 até 79, Allan Kardec, ele recebe várias... Teve uma hora que dá para perceber que a espiritualidade não é que estava chateada, mas dava outra resposta para ele sobre o instinto e a razão, que é a inteligência, né? E o instinto. Então, instintivamente, quando fala a questão 620 do Livro dos Espíritos, está querendo dizer essa resposta para Allan Kardec, de que o instinto, a questão de nós termos mais ou menos orgulho, não está ligado à mágoa. A mágoa é uma característica usual da minha presente base, que no seu caso, o disponível, é a inteligência emocional e uma base totalmente límbica. Aí, lógico, que eu vou ter mais mágoa do que os outros que são da inteligência racional, de quem está em inteligência ativa. Vou guardar mais mágoa. Todos que têm um campo límbico em primeiro e segundo plano, pode ser outros grupos, mas principalmente o disponível, vai ter questão da mágoa. Agora, a mágoa, ela não é realmente que faz, não. Sabe porque eu posso provar com todos os disponíveis que estão nos assistindo. Porque eu tenho mágoa do Léo, eu sou um disponível, mas trabalho com o Léo. Ou o Léo é o meu sogro, ou o Léo é o meu tio, ou o Léo é o meu partner, né? O Léo é ali, mas eu estou com mágoa do Léo. Estou vivendo com meu marido, que é Léo. Eu sou disponível, viu, Flávia? Veja bem. Mas eu consigo viver com o Léo. Faço café pro Léo, não é? De vez em quando ele diz assim, poxa, não colocasse o adoçante, eu digo, coloquei açúcar, esqueci. Uma vingancinha ali, outra ali, mas eu estou convivendo, não é? Um barraco que eu faço, levanto a voz, sou bom com os outros, sou até mais paciente com os outros de fora, sou até uma terapeuta, sou até o que você está querendo ser, né, Flávia, que tem essa propensão ali, mas com os outros, com de casa eu sou, com meu filho, com minha filha, porrada, entende? Então, assim, não é a mágoa, tá vendo você, o que eu provei agora? A mágoa é um dispositivo natural dos emocionais que ainda faz parte, o quê? Do instinto humano ainda, da falta do amor universal. Aí eu reencarno como disponível. Qual o primeiro sentido já está dizendo? Para aprender a amar as pessoas, para quebrar o meu orgulho dos grupos anteriores que eu fui, da minha personalidade anterior, do meu homem velho. Então não é a mágoa que é o dispositivo para aumentar o orgulho. Não, a mágoa é o contrário. Eu até vou provar, você pode provar, Flávia, com você mesma. A mágoa, inclusive, ela faz com que eu passe por cima do orgulho. Porque eu estou magoado com o Léo, mas eu estou servindo café para o Léo. Eu estou magoado com o Léo, mas eu dormi na mesma cama com o Léo. Eu estou magoado com o Léo, mas eu ainda dou um beijo na cabeça dele antes dele sair.
Eu tô magoada com o Miguel, que é o seu caso. Aham, tchau, meu filho. Tchau. Eu não sei se eu vou buscar você hoje, tá? Mamãe te ama. Quer dizer, a mágoa é o contrário. Né? É o oposto. Né? A mágoa, na verdade, ela é um dispositivo que, apesar de que é ruim, que não é legal, mas ela faz com que eu passe por cima de mim mesmo como disponível, né? Os outros grupos não funcionam. Outros por causa da imagem. O Léo tá magoado comigo, mas por causa da imagem. Ah, eu amo o JF, né? Vamos ter o curso. Aí é diferente, não sei. Outros vão fazer isso, estou fazendo aqui, Léo. Outros grupos podem fazer isso, por causa da imagem. O grupo que não vai fazer isso é o intimidador. Distante. Tirando esses dois, todos os outros grupos de inteligência, por conta da imagem, eu posso passar por cima de mim. E é ruim isso? Passei por cima de mim. Então, quer dizer, eu passei por cima do meu orgulho. A mágoa é um dispositivo negativo, mas que não é um dispositivo. O que vai trazer o orgulho, então, no disponível é assim, ó, eu não romper com coisas. Tem dois motivos que o disponível não rompe com coisas. Ah, eu tenho um conhecimento. Você estava até curioso disso, né, Léo? Se eu não me engano, antes de começar a live, né? Ah, sim. Era o quê? Agora só para lembrar. Tinha a ver com isso que a Flávia está falando. A base emocional, quando eles têm um conhecimento prévio, já pré-adquirido, e vão conhecer algo novo, pode ser, tem a ver, pode ser melhor, não interessa, né? É por causa do orgulho que eles não aderem ao conhecimento novo? Olha só, isso vem combinar com o que a Flávia está falando. Uma parte sim, e outra parte não. A parte principal é a falta do mental, o continuador emocional e o disponível, não é diferente, mas os dois têm o mesmo problema, que eu tenho um mental longe, então se aquilo me preencheu primeiro, por exemplo, se eu fui fazer barra de axis, apometria, qualquer coisa, e agora eu vou fazer o identidade energética, tivemos esses cases lá, identidade energética, não é? Eu tenho um monte a Montagna mesmo, a Leni, outros disponíveis, diferente da Flávia que conheceu primeiro a identidade energética, diferente de outros que conhecem a identidade energética, mas outros grupos, principalmente o disponível, quando ele já tem algum conhecimento de alguma coisa que ele vai ter, eu me preocupava, porque eu já disse isso também para essas pessoas, por isso que eu estou dizendo aqui, porque eu disse, olha, poxa vida, que pena, porque vai ser difícil quando o disponível tem um conhecimento 2, é uma mistureba no caso do disponível. E o controlador emocional, não, o que acontece? Eu não vou aderir ao espiritismo, porque se eu acredito numa coisa anterior, eu vou estar ali porque a minha namorada tal, o meu namorado tal, o meu marido tal, mas a partir do momento que a gente não estiver junto, eu não sei se eu vou seguir com o espiritismo, porque ele nunca entrou em mim. O próprio disponível pode ter isso, e o próprio continuador emocional isso também. Agora, a questão do novo conhecimento é difícil, por causa, primeiro, do mental, e segundo, agora o orgulho não entra muito bem aí, mas o orgulho entra, sabe em quê? O orgulho entra na questão de que ali eu não sei muito, aqui eu sei mais, já sabia antes, aqui eu não sei muito, então eu prefiro aplicar o que eu sabia antes, porque o que eu sei agora eu não sei, por imagem, aí sim, entra o orgulho nesse ponto, por imagem, juntando com o meu mental que está em último plano, eu posso deixar de aderir a uma coisa que é mais verdadeira, uma coisa que vai fazer a diferença na vida das pessoas, uma coisa que vai fazer a diferença na minha vida, porque entra a questão do mental em terceiro plano e entra a questão do orgulho nesse sentido. Ou porque eu fiquei magoada com alguém do inato, eu fiquei magoada com alguém do liderança energética, ou eu quero ser a principal, como eu não sou principal na vida do JF, na vida do Zé Araújo, eu não sou a principal ali, então também não vou aderir. Ok? Thank you so much. Obrigado, Flávio, obrigado, Léo. Então, temos uma pergunta do Eduardo Ertal. Como se apresenta o orgulho no GNI continuador emocional? Muito bem, o Eduardo, se eu não me engano, está falando de São João Batista ou de Nova Trento, né? Eu acho que Eduardo é o filho se eu não me engano, é o filho da noiva. Se for, ele confirma aí, né? Faz tempo que eu não vejo você, Eduardo. Seja bem-vindo. Eduardo, olha só, o orgulho, eu falei agora um pouco já do controle emocional, né? Mas o orgulho no controle emocional, ele vem em forma de eu é que sei das coisas. E principalmente se você der espaço para o controle emocional, seja filho, seja namorado, seja namorada, seja marido, seja mulher, né? De um controle emocional, ele fica passivo no início de uma relação. Se ele estiver aqui e você aqui. Ele fica passivo, mas logo ele faz assim. Não é? Não é, Robson? E outros ali, continuadores emocionais que eu sei, né? O André. E depois, quando eles são passivos, depois lá no fundo eles vão se rebelar contra aquilo porque eles aderiram. Agora, quando eles estão aqui, e você como marido, ou filha, ou esposa, ou namorado, você tá, ele tá aqui em cima e você tá aqui,
Aí ele vai, quando você começar a fazer assim, ele vai estranhar. Então, o orgulho do controle emocional é a questão de síndrome de rainha, de rei, é uma certa arrogância com as palavras, é o certo que eu estou certo. Mas aí vem uma doença, vem alguma coisa, mexe com o controlador emocional. Ele baixa a bola, ele abre. Vários grupos têm isso, né? Mas controle emocional. E depois ele passou aquilo, ele volta de novo. Já esquece o mal que passou. Isso acontece com o futurista racional, futurista ativo, com outros grupos, né? Que tem menos consciência daquilo. Menos consciência da justiça sobre si mesmo, sobre as coisas, né? Mas no controle emocional, o orgulho ele impera, porque para mudar o meu jeito é muito difícil, para mudar para alguma coisa nova é muito difícil. Então o meu orgulho está junto com a minha crença cristalizada e com aquilo que eu aderi primeiro. Então não é só uma questão de orgulho, é uma questão de continuidade. Por que esse nome? Continuador emocional. Não é? Por que esse nome? Porque eu continuo com a comida, com as coisas que eu gosto. Se eu faço daquele jeito, eu continuo. Eu quero continuar com aquilo. E algumas coisas até eu quero experimentar de nova. Mas tem coisas que eu não quero experimentar. Porque eu saio da minha zona de conforto. Tem coisas que eu tenho que ter aquela programação, que aí não é orgulho, é minha programação. Agora, onde é que o orgulho entra aí? O orgulho entra onde? Se eu disse aquilo, se eu quero aquilo, vai ser aquilo. Então, o orgulho do controle emocional está muito ligado à teimosia. E a eu ser melhor do que você. Se eu já acho que eu tenho duas coisas melhor do que você, então isso não pode mudar. Se mudar, então já se me atinge. E o controle emocional, se eles são muito falantes, eles não querem que ninguém interrompa nada. Mesmo que você quer fazer, é um monólogo, então pode virar um monólogo isso aí. Então o controle emocional ele tem que estar cuidando desse orgulho da quebra da conversa, da quebra do tempo. Eles não conseguem perceber que o tempo, isso é natural, né? Isso também não é nada de ruim, mas o tempo de uma conversa, de uma coisa é muito, 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 muito grande e os outros acabam não participando, acabam não colocando a sua opinião, porque o controle emocional aí é uma questão, não é de orgulho. O orgulho deles é quando você quebra aquilo. Aí o orgulho deles aparece naquele momento, não é? Ok? Ou quando eles dão alguma resposta. É bom quando o controlador emocional ele é grosso, porque ele está mostrando o que é que ele pensa. E quando ele não é grosso, que ele fica em silêncio, a resposta dele é porque é não. Mas ele não diz por algum motivo ali do orgulho da imagem, mas o silêncio do controle emocional é não. Eu acredito até, eu sei de quem você está falando, viu, Eduardo, se for o que eu estou pensando, tá bom? Pode ser que seja outra pessoa também. Obrigado. A Vanderleia Borba disse um comentário aqui. Já observei na Marlene, ela se reconhece mesmo. Oh, legal, né? Vanderleia, você que é futurista ativo também é uma guerreira. Só falta parar de fantasiar o sonho, essas coisas. Tirando isso, você é uma mulher muito especial, guerreira, batalhadora, uma mulher que luta e que luta principalmente, como a Alice diz, né? Que a Alice é sua fã, né? Que você é muito verdadeira. Só precisa agora parar de... O sonho é misturado. Leia a questão 400 até 410 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre o sono e os sonhos. Ok? A Flávia Ribeiro também fala kkk, eu não tinha pensado desse jeito, poxa, obrigado, Zé. E a Marlene escreve assim, obrigada, Zé, essa descoberta do GNI tem me mostrado que a luta é diária e prefiro não ser a certa, nem fico me justificando. Legal, Marlene. Que bom que você nota que mudei em alguns aspectos. Sim, mudou. E assim, olha, a Marlene era tão reativa que ela participou do projeto Identidade Eterna, né, por mais vezes ali, e ela me contou coisas que eram fantásticas. Na família ela já ia babá, ela se conteve. Então, a luta é diária. Mas essa luta vale a pena, porque ao sair daqui desta vida para outra vida, nós vamos estar com um pensamento melhor do que aquele de que nós estávamos antes do combate, do bom combate, que aquele eu tenho razão, eu quero saber, o Zé está me manipulando, o Zé está manipulando fulano. Quando a pessoa pensa que o Zé está manipulando alguém, olha como a pessoa está perturbada, porque quem me conhece há bastante tempo, então se você, qualquer pessoa que está aí agora me escutando, achou que eu manipulei alguma coisa, meu filho, minha filha, meu querido, minha querida, você não me conhece. Eu tenho muitos defeitos nessa vida, eu tenho algumas coisas para corrigir, mas uma coisa que quem viveu comigo ou quem vive, né? No caso da Missy ali, ela pode dizer para vocês, ela está no Brasil, eu estou aqui, ela convive 24 anos aí, né? Vai para 25, né? Ela convive, ela sabe quem sou eu. A Rosália, que viveu comigo 13 anos, também sabe quem sou eu. Uma coisa que eu não faço com quem quer que seja, isso eu tenho coração puro, é manipular qualquer pessoa, qualquer situação. O que eu posso fazer é uma estratégia do bem para ajudar você.
eu posso me afastar de você porque você está fazendo coisas erradas, pensando errado sobre mim. Eu tenho uma proteção tão grande que eu me afasto da pessoa. Se a pessoa pensar uma coisa errada que eu não mereço, o universo faz com que eu me afasto. Então você que está aí na internet que pensou que o Zé manipula alguém, me desculpe. Arrume outras coisas mais certeiras. Que aí eu posso dizer, sim, posso dizer em público. Agora, isso aí não. Tá bom? Porque, inclusive, Marlene está certa, porque quando chegar no final da nossa vida, a gente vai pensar assim, olha só que bom, foi duro, mas eu consegui vencer muita coisa em mim mesmo, em mim mesmo. E consegui ser um exemplo para que muitos possam fazer isso também. Porque não é perda de tempo, o tempo passa muito rápido. Daqui a pouco a gente está com 70, 80 anos, daqui a pouco a gente não está mais aqui. E o que vale a pena viver nessa vida é você se corrigir, ter lazer, amar viver, agradecer e ser melhor hoje do que ontem e amanhã muito melhor do que hoje. Isso é que vale a pena, é viver. Mágoa, ressentimento, ódio é lixo que você carrega e vai feder em alguma hora, porque ela vai vir à tona e vai ter um mau cheiro muito grande, exalando isso para o mundo e para as pessoas mais próximas de você, ou aquelas pessoas que vão se afastar porque você está numa sintonia diferente da sintonia de coisas boas, da sintonia de coisas boas. Agora, eu posso ficar só na reclamatória, eu posso ficar dizendo que tudo isso é bobagem, que o Zé está falando é porque ele não vive a minha vida, mas eu pago para ver o tempo todo. Eu estou longe do Brasil, vai fazer 3 meses agora, né, Léo? Agora, acho que essa semana fazem 3 meses que eu estou aqui em Oakland. E estou longe de tudo do Brasil, mas eu estou pagando para ver. E o universo me conspirou para que tudo isso acontecesse, porque eu faço por merecer. Porque eu estou contido para ajudar as pessoas. Não é uma fachada, uma marcha. Não, eu dedico a minha vida para as pessoas. Muitas vezes eu não tenho nem vida. Mas eu não paro de ficar reclamando, pensando se eu não tenho vida, se eu não tenho. Não. Tudo que acontece, até esse ombro que eu machuquei porque foi um exercício errado que eu fiz, né? Não é? Machuquei ali, já tinha machucado o Brasil ano passado. Está me corrigindo, porque eu não posso fazer aquilo, eu tenho que pensar agora como é que eu vou fazer, olha só. Então, todo mal, como dizia a minha avó Bio, Dona Severina, todo mal traz um bem quando esse mal nos corrige. Quando esse mal não nos corrige, ele não traz o bem e pode fazer com que a gente queira fazer mais mal aos outros, ok? Então, era isso. Obrigado, Marlene Andrade, como sempre. Muito bem. Daniel Bertotti manda saudações fraternais a todos. O Bruno Perboni... Daniel, saudações para você também. O Bruno fala assim, uma curiosidade. O orgulho no plano espiritual age de modo parecido com o orgulho no plano terreno? Olha, o orgulho, sim. Por isso que existem as colônias, né? Quando Jesus disse, né? Não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, credes no Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes em Deus, na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Me vou para vos preparar lugar, quando tiveres preparado, voltaria para vos regenerar para mim. E vos enviarei o Consolador prometido. Então, na casa do Pai há muitas moradas. Na casa do Pai, no universo, nas Via Láctea, lá no milhões de sóis, tá ok. Então, no mundo espiritual, as colônias estão de acordo com o orgulho. Num livro que foi psicografado pelas minhas mãos, né? Eu só fui apenas um simples, né, mensageiro e carteiro de trazer que a psicografia se chama Cidades Espirituais 1 e também o Caminheiros do Bem e No Tempo do Reencontro e o Resgate Libertador, são 4 livros psicografados ali. Tem outros psicografados, mas esses 4 têm uma coisa em comum, que são os postos de socorros, são as colônias mais assim pesadas, onde tem alimentação, onde as pessoas querem vestir roupa, essas coisas todas, né? Então, a ganância, o orgulho no mundo espiritual vem, por isso que muitas pessoas vivem ainda perturbando e se ligando a outras pessoas aqui que estão nos presídios, ou que estão roubando, que estão matando. Essas pessoas que desencarnaram antes do tempo têm muito fluido vital, muita energia vital. E o orgulho faz com que elas façam mal. Agora, no mundo espiritual, no sentido que eu acredito que foi o sentido que você perguntou, das colônias, dos vários mundos que existem, né, das psicosferas, tem o Cidade Espiritual 2, que já mostra uma outra vibe, diferente da Cidade Espiritual, acho que é pelo espírito do Luiz Felipe, já vai mostrando uma outra vibe, ou seja, o jovem fala essa palavra vibe, né, um outro momento, um grau mais evoluído do que pessoas estão se ocupando com estudos, com campos de transição entre mundos, né?
cooperação entre mundos de 5 estrelas, que fala, né? De 5 psicosferas diferentes. A Terra é uma dessas estrelas que eles chamam, né? Enfim. E o que acontece é que eles chamam de estrela. Depois eu perguntei para o Luiz Felipe por que chama de estrela. Aí o Luiz Felipe disse que chamam de estrela porque quando eles estão no outro mundo, eles veem a Terra como uma estrelinha e não o Sol. Tem lugar que, em vez de ver o Sol nosso, vê também algumas coisas. Tem lugar que vê as estrelinhas assim, como se fossem estrelas também. Enfim, distantes, né? E o que eu digo para você é que na casa do Pai há muitas moradas. Há moradas, como na Terra, se a gente fizer uma pobre comparação, né? Na Terra nós temos lugares muito feios. São moradas que não têm saneamento básico. Por conta de, e as pessoas vivem ali, no meio da lama, no meio de coisas ruins, né? E tem pessoas que estão num lugar lá na Suíça. E tem pessoas que estão, infelizmente, na África, principalmente, me dói, nossos irmãos africanos, vivendo numa extrema pobreza, sem alimento, terra seca, como lá no sertão também do Nordeste, né? Do Brasil, vivendo. Mas é um mundo aquilo ali. Se a gente comparar também aos vários mundos na casa do Pai, então, de acordo com o meu orgulho, de acordo com o que eu fiz, de acordo com o que eu faço, eu tenho uma sintonia para estar migrando para esses mundos espirituais, que é a pátria espiritual, como diz o espírito Dr. Hernando Guimarães Andrade, a intermissão. A intermissão é de acordo com o que eu sou, o meu grau evolutivo, que vai me puxar diretamente para essa psicosfera espiritual. Ok? Então já estamos perto de terminar, né? O Léo já está com fome, com frio, né? E eu estou aqui fazendo adaptação do corpo com, né? Porque vem aí, o inverno já chegou, né, Léo, aqui, né? Olha, O outono eles pulam, né? O outono não existe, não. Só existe 3 estações, né? Não é? Acaba o verão e esfria. E primavera não teve, não? Teve, não, na primavera vai ter, né? Foi uns 5 minutos. Legal, então, Léo. Pessoal, olha, agradecer a todos vocês que participaram, né? A gente chegou ao nosso final da nossa live. Quem não assistiu desde o começo, né, Léo? Pode, daqui a pouco a gente já vai colocar ali, compartilhar a live de hoje, que foi muito interessante, porque a gente falou sobre vários aspectos. E, inclusive, essa última pergunta agora sobre o mundo espiritual, para onde a pessoa vai, né? Acabei de falar para vocês que a questão de várias moradas na casa do Pai, e falei desses livros que a gente... que fomos apenas um instrumento de psicografia, mas existem livros de outros médiuns que são muito bons, até melhores do que... Não existe livro melhor do que o outro, mas que o que importa é a veracidade das informações e dos espíritos e do médium também, né? E eu não sei se sou um bom médium ou um médium bom, só sei que Chico Xavier era um médium bom e um bom médium. Eu não sou, porque eu não sou nem mais médium, eu tenho 1,71 m agora, então 1,70 m, né, que eu estou usando os sapatos mais altos agora, né? Então médium eu sou apenas nas horas vagas, né? E estou aqui como Zé Araújo nesse momento, que é para, de alguma forma, trazer algumas informações para vocês, né? E eu espero que a gente tenha contribuído. Um excelente final de semana para vocês aí no Brasil e na Europa. Aqui a gente já é sábado, estamos no futuro, né? São 12 horas e 13 minutos por aí, né, Léo? E agradecer a você, Léo Rossetti, pela paciência, pela colaboração, por dedicar esse tempo aqui para a gente fazer juntos, né? Essa live aí, que é a live do orgulho. Então, Léo, pode se despedir, se quiser dizer alguma coisa. Boa noite a todos e nos vemos. Deixem perguntas nos comentários, que a gente inicia a próxima live com as perguntas que ficaram no comentário dessa última live agora. Ok? Então, muito obrigado, que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês, que ilumine os lares de vocês, onde quer que vocês estejam, e que possamos estar juntos e que vocês tenham um excelente final de semana, um excelente final de sexta-feira e depois sábado e domingo. E nós nos encontramos daqui a 15 dias. Um enorme beijo. Tchau, tchau.